Boa noite, vereador-presidente do GELM, vereadora Flávia, nobres pares, público presente, sejam bem-vindos. Quero começar só lembrando algumas ações importantes na cidade. Gosto sempre de valorizar quem trabalha em função de alguma causa e não tem um benefício próprio, né? Foi o caso da Festa das Nações. Como é importante a gente dar valor e dar sentido para quem trabalha. Então, aqui os parabéns para todo o pessoal da FEAVIM que se disponibiliza para trazer fundos para as entidades de Vinhedo. Quero falar também um pouquinho da questão da educação. Tem um assunto que ele está um tanto quanto antigo, que é uma impressora em braille que o município recebeu, e ele já está parado faz um tempo, se não me falha a memória, mais de um ano. Então, essa semana eu cobrei novamente o Rogério, ele estava aqui, né, na expectativa de uma outra votação que não aconteceu, mas ele me disse que até sexta essa impressora vai estar funcionando, não é? Então, quando a gente fala de inclusão, fica muito bonito se ficar só teórico. Então, fica uma sugestão. Fiz questão de dizer publicamente, porque vou cobrar publicamente também, não é? Senão fica uma situação, fica bonito na foto, mas na prática talvez seja perigoso. E eu quero, o restante do tempo, lembrar também um pouquinho da situação que nos foi colocada, não é? Eu quero entender o seguinte: se de fato o recado era para que pessoas estranhas não entrem nas escolas, tem que fazer uma lição de casa, porque se tinha alguém deixando pessoa estranha entrar na escola, tem alguma coisa esquisita aí. Você precisa pôr um recado para dizer, ó, não deixa pessoa estranha entrar na escola. Quem que estava entrando na escola e quem estava deixando? Primeira situação que a gente tem que pensar. Segundo, não me vejo como pessoa estranha, e eu quero crer que se a intenção é colocar essa casa de leis, representante do povo, como inimigo da escola, é um tiro no pé assim de uma intransigência. Já sabemos qual que é o caminho da intransigência, o caminho do autoritarismo. Isso não funciona. Não funciona, porque a repercussão para os pais e familiares foi absurda. Foi absurda. Então, os nossos horários estão aqui, de repente a gente consegue até fazer um revezamento, né? Precisa todo mundo ir na mesma escola, mas eu acho que é de bom tom. Talvez a gente, burocraticamente, fica tanto tempo sem ir aos pontos, não é? De repente é uma oportunidade para a gente visitar. Estarei também presente na escola. Não, uma outra coisa que eu quero lembrar desse assunto é que quando a gente fala de segurança na escola, e no começo do ano o vereador Florentino ele foi muito feliz. Não é? O ideal seria que a gente tivesse uma guarda municipal tão grande que pudesse estar presente em todas as escolas. Mas não é possível isso. Não é? E, para finalizar esse assunto, eu quero crer, na minha modéstia, que tem assunto mais importante, tem demanda muito mais importante do que impedir o vereador de entrar na escola. Ou precisa falar, alguém não sabe que está faltando professor na rede municipal? Ou alguém não sabe que tem uma situação aí dos auxiliares que eles estão querendo ser ouvido e fica essa empurra-empurra, não dá atenção para os auxiliares. Pedagogicamente, o sucesso que Vinhedo tem é graças aos professores e os funcionários, né, automaticamente, claro, óbvio. Não é? Mas me estranha e me assusta essa situação e esse empoderamento. Com todo o prazer. Obrigado pela parte, vereador. Só registrar que no dia 12 de setembro teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, chamada lá pelo Gianazzi, né, pelo deputado estadual Vinha Gianazzi. Estiveram presentes muitas auxiliares de educação, inclusive reforcei o convite no grupo interno de Zap. Infelizmente só eu estive presente, mas foi muito boa a audiência pública, não teve participação do advogado especialista contratado pelas auxiliares de educação, e eu acho que eles vão efetivamente, acho que já até provocaram essa casa, deram entrada aqui, né, pelo menos para os vereadores tomarem conhecimento. Eles sabem que não é função nossa isso, mas eles provocaram, pelo menos, para os vereadores tomarem ciência disso e vão atuar em cima do Executivo a esse respeito também. Obrigado pela parte. Sempre tenho feito umas pesquisas com os alunos, não é? Eu dou aula também, e aí eu gosto de provocá-los para entender por que essa algeriza, esse distanciamento da questão política partidária, não é? A gente tem que pensar nos nossos jovens e temos que provocá-los para que eles participem mais. E aí, quase que automaticamente ali no gráfico sai,
porque eles se assustam com a classe política, porque a classe política promete muito, ainda aparece muito esse tema. Quase que unânime, em toda a campanha, a gente ouve, eu vou cuidar da educação, eu vou cuidar, em todos os níveis, né? Vimos também no governo federal, no estadual, e na prática, se você não cuidar do funcionário, se você não trouxer para a escola um ambiente, que é o ambiente mínimo necessário de uma verdadeira educação pedagógica, qual que é o ambiente pedagógico? O ambiente que você não traz guerra para o ambiente pedagógico. E eu vou continuar a semana que vem. Só para não perder a oportunidade, um outro tema que me assustou também, foi falado aqui, mas eu faço questão, a questão da água. Então eu trouxe números aqui, porque daí... E eu fiz questão de perguntar para a Sanebave, porque a gente tem alguns órgãos de pesquisa, não é? Mas esse e-mail eu recebi da Sanebave no dia 26 de agosto, que eu pedi o consumo mínimo, não é? Porque aquela história de jogar a culpa no cliente que está gastando mais água. Então eu vou resumir, porque a intenção era colocar uma planilha, mas eu vou resumir porque é importantíssimo a gente pensar. Só para a gente ter uma ideia, de 2017 para 2018... nós tivemos 407 ligações novas, então guarda esse dado. 2017 para 2018, aumentaram 400 casas consumindo água. De 2018 para 2019, nós tivemos uma redução do número de casas que foram colocadas novas, não é? Então, só para entender que o crescimento foi menor, esse é o termo que eu quero colocar, não é? É acumulativo, óbvio, mas o crescimento foi menor. Então, se a gente olhar aqui o consumo de maio de 2017 para maio de 2018, de fato, aumentou o consumo em 77 mil metros cúbicos naquele mês. Porém, de 2018 para 2019, diminuiu 50 mil metros cúbicos de consumo. E assim sucessivamente. 2018 para 2019, de junho, mês de junho, diminuição de 36 mil metros cúbicos. Mês de julho, diminuição de menos 18 mil metros cúbicos. Então, alguma conta não está batendo. E essas informações é o próprio e-mail da Sanebave, está incompleto agosto, porque eu alertei, eu falei assim, olha de novo, e eles reafirmaram, não, está certo. Então, como que, se a gente está com o número de casas, na média, sendo abertas novas, e o consumo diminuindo de 2018 para 2019, como é que então aumentou o consumo? Aí, para ser justo, eu falei assim, pode ser que choveu menos, né? Que é a conversa que tem. Aí não mexe com matemática, amo matemática. E aí, só para não estender, uma curiosidade. Só se a gente pegar, por exemplo, uma fonte só, viu? Só a Ciagro, não é, que tem uma universidade chamada USP, né? Talvez seja importante a gente dar uma atenção. Eles querem tirar dinheiro dos pesquisadores, mas eu acho que a USP é de bom tom que a gente aceite. No ano de 2019, o resumo da média era esperado 946 milímetros de chuva. Aqui abre um parênteses que é importante a gente sempre falar, não é? O que significa cada 1 milímetro de chuva? Cada metro quadrado, 1 litro de água foi absorvido naquele terreno, tá? Para a gente ter a noção. Então, qual era a expectativa no ano de 2019? Até julho, 946 milímetros era a nossa expectativa. Em agosto, de fato, está chovendo menos, tá? Mas julho, choveu 8 vezes mais do que em toda a nossa média histórica. Nesse ano, a gente teve 960 milímetros de chuva no ano todo, ou seja, exatamente 13 milímetros a mais de chuva na cidade de Vinhedo. Para cada metro quadrado da nossa área, teve exatamente 10 milímetros, vou arredondar aqui, 10 litros a mais. Então, não cola essa situação que o consumidor está gastando mais, e não cola também essa situação de que não assume o trabalho. Eu estou estudando aqui o plano de saneamento básico, lá no item 15, prognóstico, foi a própria Sanebave que já calculou tudo isso. E aqui eu dou os parabéns para os técnicos, falo sempre isso, né? Mas como é que a gente vai trazer para o benefício da cidade, se nesse mandato de 3 anos, já foram 4 superintendentes? A Andréia também me atendeu super bem. Mas qual que é a resposta para a população? Então tem uma lição de casa para fazer. Não é? A população está atenta, ela está tentando se esforçar. Se tem alguém gastando água, vai lá e multa. Que é a próxima pergunta que eu vou fazer. Nesses últimos 2 meses aí, quem foi multado? Tem alguma empresa multada? Tem alguém que gastou demais? Então,
continua essa história na semana que vem.